Olá galera, Francisco Maciel aqui no Toques do Chico, esse canal para gente interessada e interessante discutindo saúde mental e comportamento humano. Hoje poderia falar de Natal, não é? Amanhã, 24 de dezembro, uma data comemorativa, o comércio bombando, algumas pessoas mais religiosas e mais conectadas ao real espírito de Natal. Só que essa é uma época extremamente delicada para muitas pessoas. Muitas pessoas ficam muito tristes, desoladas, desamparadas, solitárias. Muitas pessoas sofrem daquilo que nós chamamos de depressão sazonal, que é aquele sentimento de tristeza que se dá em alguns dias ou em alguns períodos específicos. Aniversário, quando a pessoa não gosta, Natal, final de ano, num dia muito nublado, num dia muito chuvoso, num dia que escurece muito cedo. Hoje vamos falar de depressão. O grande mal do século, categorizado efetivamente como o mal do século. No Brasil, nós temos o país com o maior índice de depressão na América Latina. 5,8% da população no Brasil sofre de depressão. Quase 12 milhões de pessoas, como se a cidade de São Paulo toda, dentro do Brasil, estivesse deprimida. No mundo, nós temos a depressão como uma das principais causas inviabilizantes do trabalho, tirando as pessoas das suas atividades produtivas, tirando as pessoas do seu dia a dia saudável e produtivo. A depressão, ela afeta o nosso modo de pensar, de sentir, de agir, consequentemente, ela afeta diretamente não só os nossos comportamentos, mas também as nossas atitudes. Quando estamos deprimidos, não vemos sentido nas coisas. Aquilo que nos interessava, aquilo que nos despertava tesão, deixa de despertar. E uma névoa, uma neblina se instala na nossa forma de enxergar a vida. A depressão, ela é democrática. Ela afeta todas as classes sociais, ela afeta pessoas de diferentes localidades. Afeta mais as mulheres do que aos homens. 30% mais de mulheres sofrem de depressão. Muitas vezes em função de todas as flutuações hormonais que as mulheres vivenciam, não é? Gravidez, parto, todas as oscilações hormonais ao longo da vida afetam as mulheres no que tange a depressão mais do que os homens. No entanto, os homens, em função de uma cultura machista em que são criados para esconder os seus sentimentos, buscam muito menos tratamento para a depressão e vão tocando a vida dessa forma. Consequentemente, embora sejam 30% menos acometidos que as mulheres, são aqueles que mais se suicidam em função da depressão. E este é o grande problema da depressão. A depressão o tempo todo flerta com a ideação suicida, assunto esse já tratado aqui no canal. Depressão afeta crianças, a gente acha que não, afeta. Crianças com distúrbios de humor, com déficits de aprendizagem são afetadas, idosos são afetados e a gente considera, não, é normal, é uma fase da vida mais sombria. Não, não é normal. Quando nós vemos idosos muito acometidos com esquecimentos, com tristezas, com quedas, às vezes até com alucinações, muitas vezes são sinônimos, são sintomas que decorrem desta depressão. Público LGBTI muito acometido pela depressão, porque o preconceito, a estigmatização, o contexto, muitas vezes discriminatório, acaba levando a episódios depressivos muito mais sérios. E a depressão, ela é multifatorial. Ela pode se dar em função da genética, ela pode se dar em função de situações vividas, perda de emprego, perda de um ente querido, perda de um amor,
Às vezes, até uma grande felicidade, percebida como uma grande felicidade, por exemplo, o nascimento de um filho, tudo isso pode causar depressão. Abuso de substâncias químicas, abuso de álcool, abuso de remédios analgésicos, tudo isso pode provocar depressão. Nós temos que outras situações, dores crônicas causam depressão. Pessoas que sofrem de fibromialgia, pessoas que sofrem de diabetes, pessoas que têm dores, que são dores persistentes e permanentes, tudo isso estimula a depressão. Falta de sono leva à depressão. Já disse aqui em outro vídeo, o sono é um dos grandes e maiores termômetros da nossa saúde mental. Depressão precisa ser cuidada, porque a depressão, como disse, é democrática e é o mal do século. E quando é que a gente começa a perceber que está deprimido? Quais são os sintomas? Perda de sono ou excesso de sono, perda de apetite, aumento muito grande no apetite, irritabilidade muito intensa, dificuldade de se concentrar, dificuldade de prestar atenção, cansaço excessivo, torpor físico mesmo. Tudo aquilo que provocava interesse, tudo aquilo que despertava a atenção, deixa de despertar. A apatia se instala. Depressão não é tristeza. Tristeza é um dos sintomas da depressão. Mas depressão não pode ser confundida com tristeza. Tristeza é um sentimento, é uma reação emocional que o nosso organismo expressa diante de situações que não nos são situações confortáveis, favoráveis, felizes. É natural, esperado e saudável que todos nós tenhamos tristeza. Só que a tristeza, ela não é incapacitante, ela não é inviabilizante do nosso convívio social. Ela passa, ela não destrói os nossos relacionamentos sociais, ela não destrói a nossa possibilidade de interagir com o outro, de nos posicionarmos no mundo. A depressão é uma doença, com uma tristeza que muitas vezes, quando a depressão é severa demais, é uma tristeza que nos amputa. É uma tristeza que nos faz enxergar a realidade de forma distorcida, vendo as coisas como se elas não tivessem solução, como se não houvesse uma luz no fim do túnel, como se tudo estivesse prejudicado. Depressão tem cura. Depressão tem tratamento, terapia e tratamento medicamentoso. A depressão se dá porque os nossos neurotransmissores, que são responsáveis por nos dar a sensação de bem-estar e de felicidade, eles acabam sendo prejudicados. Na medida em que essa produção cai, como a dopamina, por exemplo, nós temos esse sentimento de bem-estar rebaixado, reduzido. Inclusive, atividades físicas nos ajudam a estimular a produção desses neurotransmissores e por isso que muitas pessoas que estão em tratamento contra a depressão, a elas é recomendado, além de, claro, prestar atenção ao sono, prestar atenção a uma alimentação saudável, que também realizem exercícios físicos com frequência, porque eles nos ajudam. E há vários tipos de depressão. Eu comecei o nosso vídeo falando da depressão sazonal, que acomete muita gente em algumas datas específicas, como por exemplo o Natal. Por isso eu escolhi falar deste tema hoje. Mas nós temos a depressão clínica, aquela que pode ser leve, moderada ou grave, severa, e que dura em média 6 meses. Nós temos o transtorno pré-menstrual, não é? Que é uma espécie de depressão, mulheres que são acometidas por uma apatia, às vezes por uma violência muito grande, tudo isso antes da menstruação e após a menstruação, isto arrefece, não é? Nós temos a distimia, que é a depressão crônica, que se instala por mais de 2 anos, ela se cronifica, e aí as pessoas ficam achando que é normal. Não é normal estar deprimido. Nós temos a depressão que decorre do distúrbio bipolar, já falamos disso, períodos depressivos mais extensos do que períodos de euforia. Nós temos a depressão psicótica, depressão que se dá em episódios psicóticos, nos quais essa tristeza, ela se alterna a episódios de euforia
alucinação. Portanto, depressão precisa ser tratado. Há pessoas que são um pouco mais voltadas para si mesmas que outras. Há pessoas que são mais interiorizadas, não são tão expansivas. Tudo bem. Há vários modos e mecanismos de funcionar. Só que isso é muito diferente de estar deprimido. Depressão é doença, mata, tem que ser cuidada. É assunto de saúde pública. Se você conhece pessoas nessa situação, você precisa alertá-las, ajudá-las. Toques do Chico. Cuidado. Feliz Natal para todos. Um beijo. Tamo lá no Insta, Toques do Chico. Não se inscreveu no canal? Corre! Feliz Natal!